A história da comunicação no Brasil precisa ser entendida dentro de um contexto mais geral, mais global, do processo de acumulação capitalista existente no mundo. Nós não podemos dissociar o processo de concentração dos meios de comunicação no Brasil do processo de concentração existente nos meios de comunicação em todo o mundo. Nós temos como uma referência histórica a metade do século XIX, quando começaram a surgir no mundo as agências de notícias, as agências noticiosas internacionais. Essas agências, não por coincidência, surgiram em Berlim, em Paris e em Londres. Não por acaso, os maiores centros financeiros da Europa naquela época. E por que há essa relação das agências de notícias com os centros financeiros? Porque as notícias que eram veiculadas por essas agências eram as notícias das bolsas de valores desses países. Portanto, a informação transnacional surge já com essa característica de uma mercadoria. As agências de notícias não estavam inicialmente propensas a passar apenas informações gerais. Elas estavam propensas a informar a variação das bolsas para que as ações nas bolsas, para que o movimento nas bolsas circulasse rapidamente. Eu acho que esse é um momento importante porque ele caracteriza a informação como uma mercadoria e ela tem que ser entendida dessa forma até chegar aos nossos dias. Só que é uma mercadoria especial. O jornal, o rádio, a televisão, as revistas, elas vendem essa mercadoria, que é a informação. Só que é uma mercadoria especial. Ela tem essa característica de qualquer mercadoria, só que ela não se esgota em si mesmo após o seu consumo. Quando você consome um sabonete, ao terminar o consumo do sabonete, a mercadoria se esgotou, você tem que repor. A mercadoria informação, ela não se esgota no seu consumo, ela vai muito além. Ela vive no coração e na mente de quem recebe a informação por muitos anos, às vezes pela vida toda. Ela tem um caráter ideológico muito profundo que vai muito além da mercadoria, embora ela não deixe de ser mercadoria. Daí a responsabilidade que os consumidores dessa mercadoria e os produtores dessa mercadoria têm, porque além de vendê-las ao público, eles estão passando ideias, valores, hábitos, enfim, modos de vida que são apropriados por grande parte da sociedade. Esse processo ele faz com que gradativamente essas empresas de comunicação vão se tornando, por serem produtoras de mercadoria, vão se comportando como qualquer outra empresa. É como a história do dono do armazém, que sonha em comprar o armazém do lado para ter uma rede de supermercados. É o mesmo processo de acumulação que se dá com as empresas de comunicação. O sujeito tem um jornal, adquire depois uma concessão de rádio, tem uma revista, uma televisão e vira um grande conglomerado de mídia. O processo é o mesmo. São processos de acumulação capitalista, de concentração do capital. Só que eu repito, por ser uma mercadoria diferente, tem todo esse poder político e ideológico de quem o controla. Ora, qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós vamos ter cada vez mais uma homogeneização das ideias que circulam na sociedade. Se há esse processo de concentração, que se resume no seguinte: cada vez um número menor de controladores controla um número maior de meios. Esta é a concentração dos meios que faz com que a mercadoria, informação veiculada por esses meios se torne homogênea, única e às vezes sem nenhum tipo de contestação, sem nenhuma possibilidade de alternativas a ela. Em outras palavras, você tem cada vez mais uma informação única circulando por todo o país. Esse é o quadro do Brasil hoje. Nós chegamos a esse momento, no Brasil, com praticamente um tipo de informação apenas circulando por todo o país devido a esse processo de concentração dos meios de comunicação. Se vocês pegarem o exemplo maior da Rede Globo de televisão, ela começou com um jornal nos anos 20 do século XX, do século passado.
E foi crescendo, sempre com alianças com os governos, sempre acumulando cada vez mais capital, até se tornar praticamente uma empresa monopolista, ou pelo menos oligopolista aqui no Brasil, ditando normas de vida, ditando padrões de consumo, ditando hábitos e mais, fazendo proselitismo político quase que diariamente. O processo de concentração, portanto, que é global, no Brasil tem essas características que são ainda mais dramáticas, porque aqui nunca houve uma regulação dos meios de comunicação que propiciassem a possibilidade de alternativas. A Constituição de 88, por exemplo, diz que os meios de comunicação não podem ser alvo de monopólio ou oligopólio, mas eles são, porque a Constituição, nesse artigo, nunca foi regulamentada. O Brasil tem essa peculiaridade, às vezes até diferente dos países da Europa e mesmo dos Estados Unidos, de não ter a possibilidade de alternativas aos meios hegemônicos. Então nós temos uma mensagem só circulando por todo o país. A saída para esse processo, tem sido lutas constantes de setores da sociedade empenhados na democratização da comunicação, propondo que pelo menos a Constituição de 88 fosse regulamentada para coibir isso que eu acabei de dizer, mas também para garantir uma maior diversificação de produções pelo Brasil. A Constituição diz, por exemplo, que a produção de rádio e televisão deve ser regionalizada. Em várias partes do país deveriam haver produções regionais que circulassem nacionalmente justamente para garantir a diversidade. Ora, um país tão diverso como o nosso, com tantas diferenças culturais, regionais, geográficas, geopolíticas, não pode ter um pensamento único, não pode ter uma imagem única. Então a Constituição garante isso. Também esse artigo não foi regulamentado. Os caminhos para enfrentar esse monopólio, essa concentração, essa ideia única, esse pensamento hegemônico que passa pela sociedade, são basicamente dois. O primeiro é a começar regulamentando os artigos da Constituição que democratizam a comunicação. E o segundo, criando leis de meios decorrente da própria Constituição brasileira que garantam essa diversidade, que garantam a presença, por exemplo, de novos atores, usando os canais de rádio e televisão, de novos jornais circulando pelo país. Uma lei de meios que democratize a informação. E outro caminho é a criação, o estímulo e o fortalecimento da comunicação pública, do rádio e da televisão público, que facilmente sintonizáveis, acessíveis à população, da mesma forma que ela acessa os meios comerciais, deveria ter acesso aos meios públicos. E esses meios públicos garantirem, então, a diversidade, seriam alternativa aos meios hegemônicos. Esses são, no meu ponto de vista, os dois caminhos para tornar a comunicação no Brasil menos hegemônica e mais democrática.